Vamos começar então, né? Invocando a proteção de Deus e estando presentes o conselheiro Hermas Orides Brandão, bem como o auditor Tiago Barbosa Cordeiro, também presente o procurador junto desse tribunal designado para a sessão, Dr. Gabriel Gui Leger, declaro aberta às 14 horas, no horário regimental, a 12ª sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal de Contas. Ausente o conselheiro Atagão de Matos Leão por motivo justificado e o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca por motivo de férias. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 11 da sessão ordinária dia 3 de abril de 2012. Aprovada. Concedo a oportunidade para as comunicações previstas no nosso regimento interno. Conselheiro Hermas Orides Brandão. Comunico o sobrestamento do protocolado 22.0062/11, a prestação de contas municipal, na Diretoria de Contas Municipais. E o protocolado 62.622/12, na DAT, a prestação de contas e transferência voluntária. Notado. Conselheiro Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar sobrestamentos em processo de relatoria do auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, os processos 434, 445 de 2011, 130, 156 de 2012, 635, 718 de 2011, 588, 183 de 2011, 637, 427 de 2011. E sobrestamentos deferidos em processo de minha relatoria, os autos 321, 560 de 2011 e 488, 391 de 2011. Notado os sobrestamentos anunciados por Vossa Excelência. Aproveito também para anunciar o sobrestamento das aposentadorias de números 228.735 de 2006 e 435.734 de 2007, na diretoria jurídica. A admissão de pessoal número 637.516 de 2011, na diretoria de contas estaduais, e as transferências voluntárias, número 230.471 de 2010 e 245.685 de 2011, na diretoria de análise de transferências também. Na oportunidade, também solicito a inclusão na pauta de hoje, de um processo de certidão liberatória, número 338/94 de 2012. Deixo livre a palavra para o relato dos processos sob sua atribuição. Concedo a palavra ao ilustre conselheiro Hermas Orides Brandão. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor procurador, excelentíssimo senhor conselheiro substituto, nosso secretário, inicio a minha pauta pelo protocolado 76.360/11, é uma tomada de conta extraordinária do município de Arapuã, que foi feita em relação ao Plano Anual de Fiscalização, compreendendo o período de janeiro a outubro de 2010. Verificou-se inicialmente a existência de divergência entre os demonstrativos gerados da base de dados do SIM-AM, disponibilizado no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e aqueles obtidos na ocasião da inspeção e gerados da base contábil do município. A Diretoria de Contas Municipais constatou que, apesar das divergências terem sido corrigidas pelo município, artigo 239 do regimento interno dessa Corte de Contas, estabelece que, como responsabilidade exclusiva dos representantes legais e técnicos das entidades municipais, a exatidão dos dados enviados através do sistema, motivo pelo qual converte a irregularidade em ressalva, opinando assim pela procedência parcial da tomada de contas. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná se manifesta igualmente pela procedência parcial do expediente nos termos da Diretoria de Contas Municipais. O nosso voto, diante das manifestações da unidade instrutiva e do Ministério Público desse tribunal, voto, primeiro, pela procedência parcial da presente tomada de contas, em razão da divergência entre os demonstrativos gerados da base de dados do SIM-AM, disponibilizado no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e aqueles obtidos na ocasião da inspeção e gerados da base contábil do município. Segundo,
determinar a aplicação de multa com fulcro no artigo 87, parágrafo 4 da letra G da Lei de Complementar número 70 de 2005, em razão da prática de ato administrativo em contrariedade ou ofensa à norma legal, devido às inconsistências nos demonstrativos contábeis. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. Seguir o protocolado número 23597311, uma tomada de contas extraordinárias. Antes de relatar esse processo, eu quero fazer uma consideração. Quando foi incluído na pauta esse processo, veio o representante do município solicitando um prazo de 30 dias para juntar novos documentos. Na ocasião, eu deferi o requerimento, só que nesses 30 dias não apresentou documento nenhum. Então, na realidade, vamos passar a relatar o processo. Uma tomada de conta extraordinária do Instituto de Desenvolvimento e Integração do Bem-Estar Social e Cidadania de Corbélia, Indecorb, instaurada após a realização de inspeção em loco sobre os repasses efetuados pelo município de Corbélia ao referido instituto, durante o exercício financeiro de 2010 e 2011, no valor de R$ 2.276.733,71. As irregularidades seriam a ausência de prestação de contas para o órgão repassador de recursos para o Tribunal de Contas do Estado. Os termos de parceria estão irregulares, ocorrendo na prática a terceirização indevida de mão de obra sem a realização de concurso público. Terceiro, cobrança de taxa administrativa e desenvolvimento de atividades econômicas com finalidade lucrativa. Quarto, falta de controle do município em relação à parceria. Proporcionando o contraditório, o Indecorb, na pessoa do seu representante legal, senhor Mirivaldo Costa, e o município de Corbélia, na pessoa do senhor Elisier José Fontana, prefeito, ambos apresentaram defesa, que analisadas pelo DAT, essa concluiu que não houve qualquer alteração no quadro de irregularidades apontadas, pois não houve apresentação de documentação que pudesse reverter as impropriedades. Diante disso, a diretoria de análise de transferência opinou pela procedência da tomada de contas extraordinárias, recomendando a adoção das medidas coercitivas. O Ministério Público, juiz tribunal, acompanha as conclusões da unidade técnica, opinando igualmente pela adoção das medidas listadas. Nosso voto, considerando a uniformidade da instrução da diretoria de análise de transferência e do parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de avaliar como irregular o objeto do processo, voto pela procedência dessa tomada de conta extraordinária e pela adoção das seguintes medidas. Primeiro, rescisão dos termos de parceria entre o município e o Indecorb e suspensão dos repasses sem recursos públicos. Segundo, recolhimento integral dos recursos repassados, no valor de R$ 2.276.733,71, devidamente corrigidos. Terceiro, aplicação de multa aos responsáveis, senhor Elisier José Fontana e o senhor Mirivaldo Costa, nos termos que prevê a Lei 103/2001. Em caso de não restituição dos valores, inscrição individuativa pelo órgão competente. Inscrição dos responsáveis no cadastro de contas regulares e de inidoneidade. Impedimento de certidão liberatória à entidade. Remessa de cópias dos autos ao Ministério Público Estadual, ao Ministério da Justiça e à Receita Federal. Instalação de nova tomada de conta extraordinária em razão dos repasses efetuados no exercício financeiro de 2008 e 2009. É o voto. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu teria apenas um reparo em relação ao voto do conselheiro relator. Me parece que a procedência da tomada de contas implica a irregularidade da tomada de contas nesses termos. Então, não sei se estaria consignada a irregularidade das contas dos responsáveis. Está incluída já. Continua em discussão. Se está determinando a inscrição dos responsáveis no cadastro de contas regulares, automaticamente. Está em discussão. Em votação, aprovado. A seguir, o protocolado 76.319/12, interessado da CICACAP, Consórcio Intermunicipal da Bacia Capivara de Sertaneja. No relatório de inspeção, realizado na sede da administração do Consórcio Intermunicipal da Bacia Capivara de Sertaneja, levado a efeito pela diretoria de contas. Após a análise dos documentos e rotina de trabalho da entidade fiscalizada,
A equipe de auditoria constatou que a Cibacap adota exclusivamente normas de direito privado, inclusive no que concerne aos registros demonstrativos contábeis, bem como não se adequar aos ditames da Lei Federal 11.107/2005, que define a personalidade jurídica dos consórcios. O relatório da auditoria elenca as seguintes situações. Cibacap não presta contas ao Tribunal de Contas do Paraná sobre a alegação que se constitui pessoa jurídica de direito privado, na forma de associação civil, e não recebe recursos financeiros de entidades públicas, bem como não efetuou qualquer repasse a entidades municipais. Atualmente, Cibacap apenas produz mudas para reflorestamento e repassa a Duque Energia, recebendo em contrapartida a quantia para despesas com o pessoal. Opina desta feita, no sentido que a formação jurídica do consórcio e as atividades desenvolvidas pelo mesmo são incompatíveis. Se para que haja uma adequação entre as mesmas, o consórcio deve alterar sua personalidade jurídica. Conclui a equipe de auditoria com a recomendação que a entidade proceda à adequação jurídica do consórcio. O presidente do consórcio, através do contraditório, acata a recomendação da unidade técnica e solicita o prazo de 180 dias para efetuar a correção do estatuto. O Ministério Público de Contas, por seu turno, concorda com as informações contidas no relatório de inspeção realizado pela Diretoria de Contas Municipais e opinou pela aprovação do relatório. O nosso voto. Ante o exposto, com base no artigo 267, parágrafo 2º do Regimento Interno, acatando o parecer ministerial 1288-12, voto pela aprovação do relatório de inspeção número 50/2011, da Diretoria de Contas Municipais, realizado no consórcio intermunicipal da Bacia de Capivara, de Sertaneja, concedendo 180 dias à entidade para adequação de sua personalidade jurídica. Determina, outro sim, a instauração de procedimento de monitoramento previsto no artigo 259 do Regimento Interno desse Tribunal, a fim de verificar o cumprimento do deliberado no relatório de inspeção, ora aprovado. É o voto, senhor presidente. Que está em discussão, em votação, aprovado. Prestação de contas, protocolo 164456/11, interessada a senhora Luciana Viçoso de Oliveira, a entidade de administração do cemitério e serviços funerários de Londrina. Tanto a unidade técnica e o Ministério Público concluíram pela regularidade das contas. E esse também é o nosso voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Prestação de contas do município de Planalto, protocolo 57743/11. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela regularidade das contas, porém fez recomendação para que o município adequar o sistema de contabilidade ou proceder aos ajustes necessários no sistema SIM-AM, no exercício seguinte, visando harmonizar os respectivos demonstrativos contábeis. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, em seu parecer, manifesta pela regularidade das contas. E nosso voto também é que sejam julgados regulares das contas do município de Planalto, exercício 2010, com a adoção de recomendações expostas pela unidade técnica. É o voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Seguir, município de São José das Palmeiras, protocolo 1877-66/11, interessado o senhor Nelton Brum. A diretoria de contas municipais encontrou algumas inconsistências que poderiam levar esse tribunal a emitir parecer prévio pela irregularidade das contas apresentadas. Apresentado o contraditório pelo interessado, a diretoria de contas municipais realizou um novo exame de toda a documentação e considerou regularizada as impropriedades apontadas inicialmente, pugnando pela aprovação das contas do Executivo de São José dos Palmeiras, exercício financeiro 2010. O Ministério Público opina pela regularidade das contas, uma vez que se encontra de acordo com o ordenamento jurídico vigente. O nosso voto, acompanhando as manifestações tanto da diretoria de contas municipais como do Ministério Público no Tribunal, é para o parecer prévio desse tribunal, seja pela aprovação das contas do exercício município de São José das Palmeiras, exercício financeiro 2010, de responsabilidade do senhor Nelton Brum. Está em discussão, em votação, aprovado. Finalmente, o protocolado 22.658.3/11, interessado o senhor Irto Oliveira Musel, prefeito municipal de Abatiá. A diretoria de contas municipais, em sua primeira análise, apontou a entrega da prestação de contas eletrônicas com atraso, sugerindo a imputação de multa. Apresentou ainda a recomendação em razão da existência de obras paralisadas, sugerindo o chamamento do prefeito municipal para o exercício do contraditório. Com os argumentos de defesa, a unidade técnica, em nova manifestação, aduz que não houve apresentação de elementos capazes de justificar o atraso, permanecendo a recomendação da multa.
encontra-se cabalmente demonstrada a regularidade da prestação de contas sobre os aspectos orçamentários, financeiros, patrimoniais e legais, inclusive quanto ao atendimento às exigências da Lei Complementar número 101/2000. Quanto à questão alusiva ao atraso, não obstante a unidade técnica tenha preconizado pela aplicação do multa, acata a justificativa apresentada pelo gestor e o teor do que também defende o Ministério Público de Contas dessa Corte. Do exposto, voto pela regularidade, em nosso parecer prévio, das contas do Poder Executivo abateado, exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor Hilton Oliveira Musel, excluída a aplicação de multa pela atraso de um dia na apresentação, recomendando-se a administração tomar medidas para a conclusão das obras paralisadas, garantindo os investimentos realizados e a preservação do patrimônio público. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, está concluída minha pauta. Agradeço a atenção, Vossa Excelência, e demais membros dessa Câmara. Eu que agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Hermas Eurides Brandão, pelo relato da sua pauta, e passo a palavra ao conselheiro substituto, Tiago Barbosa Cordeiro, para o relato dos processos que estão sob sua atribuição. Obrigado, senhor presidente, doutor Hermas, doutor Gabriel. Tenho prestação de contas municipal, primeiro processo 166.196/2010. Trata-se de contas do senhor Valdir Correia Moraes, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco do Ivaí, no exercício financeiro de 2009. A instrução da Diretoria de Contas Municipais indicou o saneamento de irregularidades detectadas no primeiro exame. O processo voltou à unidade técnica para que indicasse a situação do contador da entidade, se atendia aos ditames consignados no pré-julgado número 6 dessa Corte, e essa unidade indicou que a situação estaria regular. O Ministério Público de Contas entende também que, tendo em vista que no exercício financeiro de 2009 ficou constatado que o contador responsável prestou serviços por intermédio de uma empresa, Organização Contábil Empresarial JC Campos Limitada, em contrariedade ao que preceitua o pré-julgado número 6, haveria irregularidade. Todavia, ficou demonstrado no processo que a entidade promoveu em 2010 concurso público para o cargo efetivo de contador, o que indicaria a correção da irregularidade suscitada. Então, acompanha o Ministério Público a manifestação da unidade técnica, e eu acompanho ambas as manifestações pela regularidade das contas do responsável, tendo em vista esse saneamento e tendo em vista o acordo do qual Vossa Excelência foi relator, que consigna que, regularizadas as situações antes da apreciação das contas do julgamento na Câmara, essa regularização seria motivo de regularidade plena. Então, acompanho as manifestações pela regularidade. Está em discussão. Em votação. Aprovado. 170.681/2010, contas do senhor Milton Caff, prefeito de Capanema, no exercício financeiro de 2009. A instrução da Diretoria de Contas Municipais é no sentido da regularidade com ressalva das contas, em razão do item questionário a atuação da saúde do Conselho Municipal de Saúde, indica situações de irregularidade. A instrução opina também pela aplicação ao gestor da multa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar 103/2005, em decorrência de atraso na entrega da prestação de contas eletrônica. O processo, assim como o anterior, voltou à unidade técnica para que informasse a situação do controlador interno e a situação também do cargo de contador. A unidade indicou que, naquele exercício de 2009, o cargo de contador da entidade foi exercido por servidor efetivo estatuário em função comissionada. Entendeu
a unidade após apresentação de justificativas, que seria mantido o opinativo pela regularidade com ressalva, pois, apesar de constatada a irregularidade, quanto ao cargo comissionado de técnico de contabilidade, o item não constou no rol de verificação aplicado na análise da prestação de contas do exercício referido, de 2009. O Ministério Público de Contas opina de maneira diversa, entende que é visível a ofensa ao artigo 37.5 da Constituição Federal, que determina a destinação dos cargos comissionados apenas para atribuições de direção, chefia e assessoramento. O cargo comissionado de técnico de contabilidade, ocupado pelo senhor Germano Arendt, não caracteriza nenhuma dessas atribuições. Trata-se, no entanto, de atividade típica da administração que deve ser exercida por servidor titular de cargo efetivo, conforme disposto no pré-julgado número 6 dessa Corte. Ademais, é de extrema relevância a verificação da natureza jurídica do cargo de contador, tendo em vista que é esse servidor o responsável técnico pela movimentação contábil do município. Opina, então, nesses termos, pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do responsável atinentes ao exercício financeiro de 2009. Eu acompanho no mérito o opinativo da Diretoria de Contas Municipais, pela regularidade com ressalva, afasto o item de ressalva considerado pela instrução, questionar a atuação da saúde do Conselho Municipal indica situações de irregularidade, tendo em vista que, conforme a própria instrução da Diretoria de Contas Municipais, fica assentado que o assunto está em processo de desenvolvimento e que, da abordagem em questão, as administrações tomaram conhecimento apenas por ocasião da webconferência realizada em 3 de março de 2010. Então, após o exercício tratado, entendo que esse item não pode figurar como ressalva nessas contas. Quanto ao atraso na entrega de prestação de contas eletrônica, entendo que esse item não deve fazer parte também do mérito das contas de 2009, porque trata-se de uma obrigação das contas do período de 2010, mas por racionalidade processual, tendo em vista que o responsável foi citado e teve oportunidade para se justificar, entendo pela aplicação da multa prevista no artigo 87.3b, conforme propôs a unidade técnica. E em relação ao item que o Ministério Público considera irregular, a irregularidade existe, mas já há alguns precedentes, nesse colegiado, inclusive, considerando que a mesma não é motivo suficiente para o opinativo pela irregularidade de toda a gestão, então fica, nesse caso, a ressalva com determinação para correção quanto a esse item, caso ainda não tenha estado. Seria esse o voto. Em discussão, a palavra o procurador Dr. Gabriel. O Ministério Público entende a posição no sentido de que o impróprio provimento do cargo comissionado não possa macular a gestão como um todo. Contudo, não pode se perpetrar ad eternum essas situações. Então, eu manifesto minha posição no sentido de que seja fixado um prazo para que seja regularizado sob pena de impedimento de certidão liberatória por não como atendimento às determinações desta Corte. Uma vez que desde 2008 já há um pré-julgado de caráter normativo de observância obrigatória a todos os municípios do Estado do Paraná. Então, em homenagem à decisão desta Corte, fixada por unanimidade em 2008 no seu pré-julgado número 6, acordo 1111, eu propugno, então, para uma fixação de data sob pena, um prazo razoável de 6 meses, alguma coisa nesse sentido, sob pena de não atendido, não regularizado o cargo mediante provimento em concurso, aí não se obter o município estar impedido de obter certidão liberatória. Conselheiro Tiago. Senhor presidente, eu entendo bastante razoável a proposta do parquê e sou pronto a acatá-la. A minha preocupação seria apenas sobre quem ficaria a responsabilidade pelo acompanhamento desse prazo. Normalmente, eu penso que deveria recair sobre a Diretoria de Contas Municipais, tendo em vista que esse processo, com o encaminhamento do acórdão de parecer prévio à Câmara Municipal, esse processo estaria
apto a ser encerrado, fica registrada a determinação na diretoria de execuções e incumbiria, a meu ver, a diretoria de contas municipais o acompanhamento desse prazo. Então, sabe que não seria fácil para o controle, depois a gente determinar que nessa gestão, quer dizer, na gestão seguinte, por exemplo, de 2000, no ano que vem, não se aceitaria mais, aí que seria fácil para controlar. O prazo até o final do ano. Até o final desse exercício. No ano que vem, o tribunal já não... É uma sugestão que eu faria. Senhor presidente, acho bem até corrigindo a colocação, porque nós estamos aí em final de mandato com um impedimento para o provimento de cargos novos, né? Até nem pode, então, né? Eu teria que ter a legislação criando o cargo, aprovada nesse período, o concurso, a providência do concurso, mas a nomeação, efetivamente, ela só vai poder ocorrer no exercício subsequente. Sim. Aí eu consignaria esses esclarecimentos, as providências. As providências têm que ser tomadas esse ano. Claro que não obrigatoriamente a contratação, porque talvez legalmente não possa ser feito. E indicar, então, ao responsável que na apresentação das contas desse exercício ele comprove essa situação, o atendimento à determinação. Está ok. Está em discussão? Doutor Emas, concorda? Está aprovado. Tem um processo de alerta 538-220-2010, alerta relativo ao município de Ariranha do Ivaí, em razão de deficiências na execução orçamentária no período encerrado em 30 de junho de 2010. Aqui as manifestações da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público são pelo arquivamento dos autos, tendo em vista a regularização posterior da situação apontada pela Diretoria de Contas Municipais. Eu acompanho essas manifestações e voto pelo encerramento e arquivamento do processo. Está em discussão. Em votação, aprovado. Tem uma tomada de contas ordinária, o processo 350-65-2010, que é da Associação Brasileira de Odontologia, subseção Foz do Iguaçu. Senhor presidente, aqui houve um problema na autuação do processo, não constaram os advogados da responsável, e então solicito a retirada de pauta para a inclusão do nome desses advogados na autuação. Em discussão, votação, aprovado. Retirada de pauta para a inclusão dos advogados. Tenho processo de aposentadoria, o primeiro é 414-8395, trata-se de aposentadoria concedida pelo município de Umuarama, a servidora Ruth Protomarte, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, por meio do decreto 65 de 1994. Porra, 94? O que houve nesse processo é que foi feita uma diligência, foi deferida uma diligência à origem pelo então relator do processo, conselheiro Henrique Naigbori, isso em 1996. E o município de Umuarama apresentou justificativas apenas no exercício de 2011. Então, muito tempo depois, juntou a documentação requerida e a diretoria jurídica, analisando essa documentação, considerou que foram parcialmente cumpridas as exigências solicitadas, opinou por nova e derradeira diligência para que o feito fosse complementado, observando o disposto no artigo 10 da Instrução Normativa 46 de 2010, especialmente os itens citados. Essa diligência foi indeferida e, em nova manifestação, a diretoria jurídica opina pela legalidade de registro da inativação, apoiada no Acórdão 2241 de 2010, a primeira Câmara, que julgou legal inativação pelo decurso de prazo e pelo princípio da segurança jurídica. O Ministério Público de Contas considera que o transcurso de quase 18 anos após a edição do ato de inativação torna inócua a efetiva e eficiente análise da legalidade do feito, tendo em vista que nessas quase 2 décadas ficou cristalizada uma situação jurídica que encontra óbvio a sua correção nos princípios da boa-fé e da segurança, frequentemente invocados em julgados recentes dessa Corte. O parquê destaca que, como consta da ficha funcional da servidora, essa foi devidamente desligada do quadro de aposentadoria do município em razão de seu falecimento em 21 de novembro de 1997, não havendo mais retificações a serem produzidas em razão da extinção do benefício.
O PAQ aproveita para alertar a administração municipal que deixar de encaminhar no prazo fixado os documentos ou informações solicitados pelas unidades técnicas ou deliberativas do Tribunal de Contas oportuniza a aplicação da multa prevista na linha B, inciso 1, artigo 87 da Lei Complementar 103 de 2005, e que a completa instrução do processo é de responsabilidade da atual administração, sob pena de multa prevista no artigo 87, 3F da mesma lei, caso caracterizada a falta de documentos essenciais, de sorte que a reincidência na demora do atendimento às diligências determinadas e a imperfeita instrução dos expedientes pode redundar em responsabilização pessoal do gestor e demais servidores responsáveis. Opina, então, pelo registro, sugerindo que seja determinada a diretoria jurídica, por ocasião do registro do ato e exame, que afira se foi regularmente submetido a registro o benefício previdenciário que está sendo pago ao senhor Odécio de Castro. É um benefício de pensão. Eu acompanho integralmente a manifestação do Ministério Público pela missão de alerta e também pela determinação à diretoria jurídica para que verifique a situação do benefício previdenciário pago ao senhor Odécio de Castro e legalidade de registro do ato de aposentação. Está em discussão, em votação. Aprovado. 647-119-2010, trata-se de aposentadoria concedida ao senhor Sebastião Ferreira pelo município de Santa Mônica. Aqui a diretoria jurídica opina pela legalidade de registro do ato e o Ministério Público, da mesma forma, opina pela legalidade de registro, mas manifesta-se pela emissão de um alerta à administração nos seguintes termos. Conforme exposto na instrução, o cálculo dos proventos do servidor resultou em valor inferior ao do salário mínimo, sendo necessário aplicar a regra do artigo 201, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, que garante o salário mínimo com o piso dos benefícios previdenciários. No entanto, essa situação deve estar regularmente descrita na portaria de inativação, com o apontamento dos valores encontrados nos cálculos e a subsequente indicação da incidência dessa garantia. No caso dos autos, informa-se tão somente o valor do salário mínimo, sem o apontamento do valor apurado em conformidade com o preceito contido no artigo 1º da Lei 10.887 de 2004. Informação essa que constou tão somente na planilha de cálculo. Ante o exposto, o opinativo é pelo registro, sem prejuízo de alerta à administração quanto à necessidade de correta informação dos fatos por ocasião da emissão do ato de inativação. Aqui, o voto que apresento é no sentido da legalidade de registro, conforme manifestações uniformes, e acatando também a proposição de alerta realizada pelo parquet. Em discussão, em votação, aprovado. Eu tenho processos de pensão, primeiro 322-49 de 2011, trata-se de pensão concedida ao senhor José Maria Ribas de Camargo, filho maior incapaz do servidor inativo Sebastião Ribas de Camargo, falecido em 14 de 8 de 1992. O decreto de 1992 concedeu originariamente a pensão integral à viúva senhora Ione Lustosa de Camargo, que veio a falecer em 21 de 8 de 2008. O interessado teve sua condição de absolutamente incapaz reconhecida por decisão em ação de curatela, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapuava e transitou em julgado em 15 de outubro de 2010. A portaria 48 de 2010 concedeu ao interessado o benefício de pensão com efeitos retroativos à data de óbito de sua mãe. A diretoria jurídica se opõe ao registro do ato de pensão por entender que a sentença que determinou a interdição do interessado é superveniente à pensão, que se exauriu com o falecimento da viúva. Aqui transcito trecho do parecer da diretoria jurídica. Ocorre que o benefício da pensão é oriundo do falecido servidor Sebastião Ribas de Camargo, que gerou a única e exclusiva pensão em virtude do falecimento, em 14 de 8 de 1992, à viúva supérstite Ione Lustosa de Camargo, que a recebeu até 21 de 8 de 2008. Com efeito, o ato aposentatório fixou a pensão somente à viúva e, após seu falecimento, surgiu o pleito do filho do casal com o fundamento da doença de caráter irreversível, esquizofrenia.
A interdição deu-se por meio da sentença de 27 de 8 de 2010, que o declarou absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil nos termos do artigo 3º, 2 do Código Civil. Essa incapacidade superveniente à pensão que se exauriu com a morte do titular e foi julgada em favor somente da viúva, que feneceu em 21 de 8 de 2008, não pode passar para o filho inválido superveniente. Com efeito, a titularidade da pensão deveria se estabelecer no próprio ato da concessão, diferente do fundamento lançado na cópia da petição do curador do juízo, que afirmou que a pensão foi concedida à viúva e ao filho. Essa invalidez deve ser anterior ao ato de pensionamento, conforme reconhece a ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aqui mencionado. Pelo exposto, a diretoria jurídica opina pela negativa de registro da pensão. O Ministério Público de Contas, por meio de parecer da procuradora Valéria Borba, opina pela legalidade de registro do ato de pensão, por entender que a sentença que determinou a interdição do interessado tem natureza declaratória e não pode figurar como data para que a doença passe a existir. Aqui, então, vou citar também um trecho do parecer ministerial. Ao contrário da diretoria jurídica, entendo que não se pode questionar que a doença é superveniente através do reconhecimento desse estado por sentença judicial, que tem natureza declaratória. Portanto, não tem força para figurar com termo, data, para que doença somente exista a partir de então. Não é a sentença que cria a doença. Ainda, a não habilitação do filho incapaz ao benefício de pensão não pode ser a causa para afirmar que sua doença não era pré-existente, retirando a sua condição de dependente e sua condição de absolutamente incapaz, posteriormente reconhecida, judicialmente. Outro ponto a ser analisado, dentro do contexto, é que o interessado não é alfabetizado, situação que reforça a sua incapacidade para reconhecer e buscar os seus direitos junto ao ente previdenciário municipal. Vide documento de identidade. Ademais, a legislação municipal, no seu artigo 7º, inciso 1, considera o filho inválido como dependente, assegurando-lhe a condição de beneficiário da pensão. Tal condição é irrefutável, uma vez que ele foi declarado judicialmente e reconhecido que o interessado é absolutamente incapaz. Se não bastasse isso, o artigo 17, parágrafo único da mencionada lei, a Lei 12 de 2004, determina que os pensionistas inválidos têm obrigação de submeter a exames médicos para concessão e cessação do benefício. Somente dispensa as perícias àqueles que atingirem a idade de 60 anos. Diante disso, opino o parquê pelo registro da pensão. E aqui, com os fundamentos do Ministério Público de Contas, eu apresento o voto também no sentido de que o ato de pensão seja registrado por essa Corte. Na discussão, em votação, aprovado. Tenho agora os 3 processos de pensão. Os seguintes são processos similares, que abordam concessão de pensão a portador de hanseníase com fundamento na Lei 8.246 de 1986. E aqui o voto é similar em todos esses processos, tendo em vista o que ficou decidido na uniformização de jurisprudência, apreciada pelo Acórdão 1904 de 2011 do Tribunal Pleno, pelo encerramento do processo sem apreciação de mérito. Então, vou apenas citar esses processos. É o 216.405/2011, pensão concedida a Mauro Marcelino Leite, 281.134/2011, pensão concedida a Juventina de Moura Machado, e 327.150/2011, pensão concedida a Aparecida Guerra de Lima. Então, nesses 3 processos, acompanhando as manifestações uniformes da diretoria jurídica e do Ministério Público, de acordo com a uniformização referida, o voto é pelo encerramento do processo sem apreciação de mérito e arquivamento dos autos na diretoria de protocolo. Estão em discussão os 3 protocolados anunciados pelo ilustre conselheiro. Estão em discussão. Aprovados os 3 processos anunciados por Vossa Excelência. Tem, então, por último, uma admissão de pessoal, é o processo 236.518 de 2010. Na verdade, a documentação abrange 4 prorrogações de contratos por prazo determinado, formalizadas as prorrogações pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, sendo uma relativa ao cargo de professor
Na verdade, são dois processos, um processo principal, um processo em apenso, e englobam, então, 3 cargos de professor. Aqui foi realizada a diligência e, ao final dessa diligência, a diretoria jurídica opina pelo registro das prorrogações de contrato. Ela aduz que observa-se que foi respeitado o limite de 2 anos estipulado pelo parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Complementar 108/2005, assim, pelo princípio da continuidade dos serviços públicos, nos termos do Acórdão 463 de 2009 e Acórdão 1185 de 2009 da Primeira Câmara, o qual julgou o caso análogo, opina-se pelo registro dos atos. O parecer do Ministério Público, também subscrito pela Procuradora Valéria Borba, opina pela negativa de registro pelas seguintes razões. Diferente do entendimento apresentado pela unidade técnica, essa Procuradora entende que, nos casos de admissão de docentes, essas devem ser realizadas mediante concurso público, uma vez que o cargo de professor é de caráter permanente, conforme dispõe o artigo 37(2) da Constituição Federal, devido à sua natureza e complexidade, e não temporário, como encontrado no presente caso. Tendo em vista que o teste seletivo foi feito em desconformidade com o texto apresentado no dispositivo legal acima mencionado, não é possível opinativa a favor do registro. Nada obstante ao que já foi exposto, resta configurada a falta de planejamento por parte da administração pública, bem como a ausência de necessidade temporária, visto que o quadro de professores revela obrigatoriedade permanente para o atendimento das necessidades do corpo de aluno. Aqui apresento um voto que vai no sentido da manifestação da diretoria jurídica. Na verdade, eu tenho uma posição de que esses processos de prorrogação de contratos temporários não deveriam ser submetidos a esse tribunal, mas isso já ficou assentado no acórdão, no pré-julgado número 8, acórdão 463 de 2009 do Tribunal Pleno. Então, ressalvada minha posição pessoal, no sentido da desnecessidade de apreciação desse tipo de ato, eu entendo que, ainda que não satisfeito inteiramente as condições estabelecidas na Lei Complementar 108 de 2005 para essas contratações temporárias, acompanhando a jurisprudência farta desse tribunal, eu apresento um voto pela legalidade e registro dessas prorrogações. Em discussão. Aprovado. Senhor presidente, era o que eu tinha a relatar. Agradeço a atenção de todos. Eu que agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Tiago Barbosa, pelo relato de sua pauta, e passo a relatar os processos constantes da minha pauta de julgamento. Eu tenho um protocolado que solicitei, inclusive em mesa, que é o 338/94 de 2012 do município de Faxinal, que é uma certidão liberatória, que é interessado, seu Adilson José Silva Lino. E neste processo, a diretoria de contas municipais, a diretoria de análise de transferências e a diretoria de execuções atestaram a ausência de impedimentos para a concessão dessa certidão, manifestando então pelo diferimento. Contudo, a diretoria jurídica acusa impedimento em virtude de um processo em que foi proferida a decisão denegatória de registro, sem comprovação do cumprimento da decisão. Além disso, indica a diretoria jurídica a existência de vários processos de atos de pessoal em diligência externa, sem devolução. Em razão do opinativo da unidade técnica, o órgão ministerial igualmente conclui pelo indeferimento da certidão e adoção de providências. Na sequência, o interessado atravessa petição, solicitando a esta Corte a especificação dos processos em remessa externa, objetivando a regularização da situação. Realizada a diligência, o gestor apresentou justificativa aduzindo sobre a impossibilidade de solucionar a pendência por ter assumido a gestão do município no ano de 2009, não obtendo êxito nas suas buscas nas dependências da Prefeitura. Anexo ainda comprovante das notificações extrajudiciais encaminhadas aos gestores responsáveis para que procedessem à devolução dos processos ou informassem o seu paradeiro. Em nova manifestação, a diretoria jurídica ratifica seu opinativo pelo indeferimento da certidão diante do não cumprimento da resolução
8.995 de 2001. Questionada a unidade técnica por este relator, a resposta das possíveis medidas que poderiam ser tomadas pelo atual gestor, visando dar cumprimento à decisão desta Corte, datada de agosto de 2001, esta insiste na necessidade de remessa dos documentos, embora não coloque em dúvida a boa-fé da administração municipal em sanar a omissão perpetuada por gestões anteriores. A boa-fé da administração municipal atual. O nosso voto é de que, ao compulsar os autos, as instruções contidas nos mesmos evidencia que o único óbice ao deferimento do pedido seria a não comprovação do cumprimento da decisão consubstanciada na resolução 8.995 de 2001. Em relação a esta decisão, cumpre ser ressaltado que o respectivo expediente versava sobre a admissão de pessoal em forma de contrato por prazo determinado e que, portanto, a documentação pretendida seria os termos de rescisão desses contratos correspondentes. No entanto, restou evidenciado, no meu parecer principalmente, que a tentativa frustrada do atual gestor em obter documentos produzidos há mais de 12 anos não se vislumbra alternativa capaz de atender, então, às determinações dessa Corte. A própria unidade técnica admite a boa-fé da administração municipal atual em sanar a omissão perpetuada por gestões anteriores. Ademais, versando as admissões sobre contratos temporários já extintos em razão do transcurso de prazo, não se mostra razoável, na minha opinião pelo menos, a insistência da comprovação da extinção dos mesmos, como condição para a obtenção da certidão liberatória do atual prefeito, quando esta mesma administração esgotou as possibilidades da sua obtenção. Assim, com base nas manifestações da Diretoria de Análise de Transferências, Diretoria de Contas Municipais e Diretoria de Execuções, proponho que o Tribunal expeça a certidão liberatória requerida pelo município de Faxinal com validade de 60 dias. Está em discussão o voto. Doutor Gabriel. Senhor presidente, me causa estranheza que um gestor municipal venha a esta Corte pedir de que forma ele comprova que estão extintos os contratos de trabalhos temporários. Isso demonstra o quão baixo é o nível da assessoria jurídica que esses municípios detêm. Não é cabível que um município não saiba demonstrar a extinção de um contrato temporário de trabalho pelo simples decurso de prazo. Mas há um outro aspecto que eu gostaria de ressalvar e deixar claro que o não cumprimento das decisões desta Corte não se restringem a esta não admissão de pessoal. Também me causa estranheza que, sabendo exatamente quem foram as pessoas cujo registro foi negado, não possa a própria unidade técnica aferir no seu sistema SIM de atos de pessoal, dizer que essas pessoas, João, Maria e José, cujo registro foi negado, não estão mais na folha de pagamento do município. Isso internamente nós teríamos condições de resolver. Mas o que me preocupa é exemplo do processo relatado há pouco pelo conselheiro substituto Tiago, de um processo que foi em 96 e retornou em 2011. Nós temos uma listagem de processos de 2004, 2000, 2001, 2003, e nenhum processo retorna ao município sem uma determinação da Câmara ou do plenário para que seja cumprida uma diligência. Portanto, em todos esses processos, nós também temos resoluções não cumpridas. Resoluções não cumpridas em relação a processos de pagamento de aposentadoria e pensão que estão gerando ônus para o município. Então, nesse sentido, eu entendo perfeitamente a situação da dificuldade do gestor na não localização desses expedientes. Isso deve ser apurado não apenas mediante uma notificação ao ex-gestor, mas mediante uma instauração de processo administrativo para que se apure qual o destino dado àquele processo administrativo no âmbito da prefeitura,
né? Ainda que esse processo administrativo venha a concluir que o ex-prefeito pegou o processo e levou para a sua casa. Mas isso deve ser apurado num processo administrativo específico e não através de notificação extrajudicial. Porque a notificação extrajudicial apenas transfere a responsabilidade dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com isso, foi o outro prefeito que levou o processo embora. Isso não resolve. O princípio da continuidade da administração implica que a atual administração zele pelo cumprimento e pela conclusão de todos os atos da administração anterior. Nesse sentido, a manifestação do Ministério Público é, no mínimo, ao se conceder essa certidão, que haja advertência de instauração de processo administrativo para apuração do destino de todos esses processos que estão elencados nas instruções. Não há dúvida sobre quais são os processos cujas instruções não foram cumpridas, para que apresente um processo administrativo e demonstre quais foram as providências efetivamente adotadas para a localização desses autos, se não os localizar, que de imediato peça a reconstituição dos autos de cada um desses a esta Corte. Porque o processo de reconstituição dos autos está devidamente disciplinado no nosso regimento interno. Então, os autos desapareceram, muito bem. Vamos confirmar essa situação através de um processo administrativo e vamos pedir a reconstituição desses autos mediante um processo específico para cada um dos processos. E a fim de que essa Corte possa, então, registrar ou negar registro aos processos de aposentadoria e pensão aqui mencionados. Então, senhor presidente, resumindo apenas, no sentido, eu propugno, então, por um alerta, por uma determinação, no sentido de que o município instaure um procedimento administrativo para apurar o destino desses processos e, não os encontrando, providencie a restauração de autos perante essa Corte. Eu, na verdade, doutor Gabriel, num processo talvez diferente, eu até talvez acatasse isso. Eu só acho que nesses processos aqui, que são contratos temporários, que naturalmente já se extinguiram, não tem mais o que fazer nesses contratos temporários. Nós estamos falando de 2001. Então são contratos que não... Eu acho que a procura desses contratos, que vai demandar naturalmente custos, prazos e tempos, nós estamos falando de 2001, nós estamos em 2012. Então, e qual é o resultado disso? Esse que me preocupa. O resultado disso seria o quê? O atual administrador não tem o que fazer, quer dizer, esses contratos já perderam, eram contratos temporários, que já se extinguiram, e nós vamos ganhar o que com isso? Essa que era a minha preocupação. Então, por isso que eu achei que nesse caso específico, em que o prefeito procurou, existe nos autos, que ele procurou os prefeitos anteriores, pediu os dados sobre eles, não conseguiu. Então, a outra opção seria essa que foi apresentada para Vossa Excelência, seria uma atuação judicial. Mas qual é o resultado disso? O que nós ganharíamos com isso? Essa que era a preocupação. Senhor presidente, todos os esclarecimentos. Claro. Então, na verdade, eu não estou preocupado com os testes seletivos cujo registro tenha sido negado. Eu acho que Vossa Excelência bem resolveu a situação. Estou preocupado com processos de aposentadorias e pensões que houve uma determinação de complementação e que não foram registrados e que não retornaram. Esses processos têm que voltar para esta Corte. A negativa de registro, como Vossa Excelência bem disse, já se solucionou pelo passar do tempo, na medida em que, em tese, porque há situações, eu posso citar exemplificativamente os municípios de Matinhos e de Guaratuba, onde os contratados temporários estão até hoje prestando serviço. Isso já foi apurado, inclusive, em auditorias dessa Corte. Então, não necessariamente porque o contrato é temporário houve a extinção, mas, em tese, há a perspectiva de ter havido a extinção desse contrato de trabalho pelo simples curso de prazo. Mas os demais expedientes de aposentadoria, e aqui eu cito os expedientes, aposentadoria 8338901, processo de pensão 151.912.01, aposentadoria 316.209.00 e tantas outras que estão relacionadas nos autos, são processos que não tiveram fim nesta Corte, não houve pronunciamento de mérito e a ela devem retornar para o pronunciamento de mérito. Então, em relação a esses processos de aposentadoria e de pensão em especial, me parece que seria importante
a determinação para que se instaure o processo administrativo, para que se os localize, e não os localizando, que então se proceda à reconstrução de autos. Bom, existe uma sugestão do ilustre procurador. Nós estamos falando de uma certidão liberatória, aqui, na verdade, só para não perder o foco da discussão, né? Quer dizer, é uma certidão liberatória pedida pelo município de Faxinal, né? Em que consta, de fato, como único problema, é o famoso processo lá de 2001, né? Então, eu achei que nesse processo a certidão liberatória teria que ser dada, porque o atual prefeito não tem nada a ver com o peixe anterior, e que eu ainda continuo achando a mesma coisa, apesar da exposição muito brilhante do procurador. Eu ainda acho que o tribunal não vai ganhar nada com isso, que são processos esses de tempo determinado, pelo menos, se não houver, e no processo não consta que tenha havido pessoas que continuam trabalhando, né? Quer dizer, que aí sim estaria irregular. Então, eu vou manter meu voto no mesmo sentido de liberação, de expedição da certidão liberatória por 60 dias ao município de Faxinal, com base em todos esses dados que eu apresentei, que continuam em discussão. Senhor presidente. Senhor presidente, eu penso da mesma forma que o doutor Gabriel, mas eu iria até por um outro caminho. Eu entendo que determinar que o município instaure um processo administrativo para que apure onde esses processos que foram em diligência estão, se eles sumiram, é uma abordagem correta, porque, na verdade, isso tem que ser feito lá pelo município, mas eu vejo isso também pelo lado do tribunal, porque o sistema SIM-AP ele é alimentado pela própria administração municipal. Então, quando eu vejo que a diretoria jurídica não certifica nos autos que essas pessoas que foram contratadas em 2000 já não prestam mais serviços ao município, eu entendo a diretoria jurídica, eu entendo essa atitude da seguinte forma: como os dados do sistema SIM são declaratórios, eles não podem aferir se esses dados estão corretos com a realidade ou não estão corretos com a realidade. Eu, pensando nessa situação, eu entendo que seria mais efetivo que o tribunal determinasse a realização de uma inspeção no município para que se apurasse essas situações que são relatadas e outras. Inclusive, para que já, de uma maneira mais direta, se formassem esses autos que não foram localizados e também se pudesse o tribunal averiguar as responsabilidades dos gestores que não atenderam essas diligências, que, inclusive, elas foram realizadas não só no exercício de 2000, mas um dos processos citado pelo doutor Gabriel, ele foi em diligência em 2006. Então, são situações que estão se repetindo e que demonstram que a administração de pessoal desse município não está cumprindo os seus deveres adequadamente. Então, eu me manifestaria pela situação do município, pela emissão da certidão liberatória, com prazo determinado, 60 dias, mas também pela adoção de providências, porque o tribunal precisa necessariamente apurar essa situação nesse município. Não pode deixar que as coisas se resolvam por si mesmas, porque elas já não se resolveram em 10 anos, algumas delas. Não, veja bem, a recomendação não tem nenhum motivo para não colocar. Você pode colocar uma recomendação que o município faça. Eu só acho que o atual prefeito, quer dizer, esse aqui, provavelmente tem nada a ver com o peixe que foi feito pelos anteriores, né? Quer dizer, eu punir esse prefeito, não vou fazer. Eu, pelo menos, não vou fazer. Pode vocês fazer. Eu não vou fazer. Tá? Quer dizer, o atual prefeito, quem não cumpriu com as suas obrigações foram os anteriores. Nós estamos falando de 2000, e Vossa Excelência relatou agora há pouco muito mais anterior, em que Vossa Excelência não colocou essa observação que o senhor está colocando agora. Mas aí eu me justifico com tranquilidade. Aquela situação, inclusive de Umuarama, eu tenho um relatório de inspeção que, justamente em outros processos, porque Umuarama já ficou conhecida no tribunal por esses problemas da administração
de pessoal, e foi feito um relatório de inspeção. Inclusive, o doutor Gabriel oficia nesse relatório de inspeção de Umuarama, para justamente verificar a situação global do município de Umuarama. E é isso que eu proponho nesse caso também desse município, porque eu entendo que o tribunal, verificando que reincidentemente o município não atende suas diligências já desde 2001, 2002, 2006, ele tem que tomar uma atitude e fazer uma inspeção nesse município e verificar a situação real e as responsabilidades das pessoas. É diferente do meu processo, em que essa situação já foi determinada justamente numa inspeção. Bom, continua em discussão. Então, existe a proposta, a minha proposta é de que seja feito, seja dado ao município de Faxinal a certidão liberatória, validade de 60 dias, com recomendação para que ele verifique com os anteriores, ou que verifique. Eu acho que, não sei se é o prefeito que tem que fazer isso, acho que talvez foi o Tribunal de Contas que devia fazer isso, mas em outros casos, que o município procurasse, através dos seus antecessores, o motivo de não ter atendido aquilo que o Tribunal de Contas pede que os municípios façam. Essa recomendação não me custa nada colocar, e eu proponho, então, esse meu voto. Não sei se tem um outro voto discordante. Se existe um voto discordante, o Vossa Excelência pode apresentar. O meu voto, então, senhor presidente, seria no sentido de deferimento da certidão, mas com instauração de uma inspeção por parte desse tribunal para apurar a situação no município. Um pouco diferente, então, conselheiro Emas, como é que existem essas duas variáveis? A minha é uma recomendação que eu voto por Vossa Excelência, que é a proposta de Vossa Excelência. Então, por 2 votos a 1, prevalece a proposta de cessão ao município de Faxinal da certidão liberatória, por 70 dias, e com as recomendações propostas que o atual prefeito, procure os anteriores e consiga achar quem que falhou, como é que falhou, em não enviar a esse tribunal as admissões daquela época. Continuando, eu tenho protocolado um alerta, protocolado 124.782 milhões do município de Corbélia. Quem é interessado, seu Eliezer José Fontana. É um alerta instaurado em decorrência de exame de um relatório de gestão fiscal daquele executivo relativo ao 2º semestre de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais informa que o município, embora tenha reduzido o índice, continua em situação de alerta. E as medidas que foram tomadas ainda não foram suficientes para solucionar o apontamento. O Ministério Público acompanha, e o nosso voto é acompanhando a instrução do processo, então, pela expedição do alerta ao Poder Executivo do município de Corbélia. Está em discussão, em votação, aprovado. Prestação de contas de transferência, 179.107 de 2009, da Fundação Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura, que são interessados são Hélio Hipólito Simiema, Paulo Afonso Bracarense Costa e Pedro José Steiner Neto. É um convênio exercício financeiro de 2008 a 2011, recebido da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior. O valor é R$ 63.850, e o objeto era desenvolvimento de ações para difundir a técnica de transplante de medula óssea. A Diretoria de Transferência do Ministério Público opina pela regularidade das contas com ressalva, em face do atraso de 1 dia na prestação de contas, recomendando a aplicação de multa. O nosso voto é acompanhando, então, a instrução do processo e relevando a multa pelo atraso de apenas 1 dia, é pela aprovação, pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. 233.950 de 2010, da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Marilena, interessados Clemer Cristina Costa. É um
convênio através também da Secretaria de Educação, exercício de 2009, o objeto era a conjugação de esforços na educação básica especial. O Ministério Público e a Diretoria da Análise de Transferência opinam pela regularidade e o nosso voto é acompanhando a instituição do processo pela regularidade da prestação de contas. Está em discussão, em votação, aprovado. 243, 280, 2010, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de General Carneiro. Interessados, Edilson Lopes, Luiz Otávio Geller Saraiva. Também é um convênio com a Secretaria de Educação, também Educação Básica Especial. Também votos, pareceres favoráveis do Ministério Público e DAT, e o nosso voto acompanhando a instrução do processo pela regularidade da presente prestação de contas. Em discussão, em votação, aprovado. 243, 425, 2010, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, de onde? Aqui no meu primeiro não consta a cidade. Mas vou descobrir aqui da aqui no meu não consta, não sei se consta no Dr. Gabriel. É uma associação de pais amigos excepcionais, excepcional. Hein? General Carneiro foi anterior. Bom, é uma associação de pais e amigos excepcionais. Eu gostaria que o Júlio está aí, conseguisse me descobrir que município que é. Interessado é o Aguinaldo Sérgio Lacerda Rodrigues. Se eu conseguir descobrir até o final da sessão que município que é, eu vou... Hein? Então a doutora Vera descobriu aqui que é de Terra Rica. Está dispensado, Júlio, não precisa procurar mais. Então é de Terra Rica, interessado o senhor Aguinaldo Sérgio Lacerda Rodrigues. É uma transferência voluntária, através também da Secretaria de Educação. O valor é R$ 292.566,00, exercício de 2009. E o objeto também era a educação especial. A Diretoria da Análise de Transferências conclui pela regularidade das contas, com ressalva, em razão da falta de encaminhamento da planilha DAT-07, devidamente preenchida, na qual são relacionadas as despesas efetuadas com material permanente com os recursos recebidos de custeio, per capita. O Ministério Público acompanhou o impugnativa da unidade técnica, uma vez que restou cumprido o objeto do presente convênio, sugerindo, no entanto, seja alertado o governo do Estado quanto à impossibilidade de cessão de servidores. Isso aqui tem passado bastante por aqui, o doutor Gabriel tem insistido nesse famoso artigo 43 aí, né? E eu tenho feito sempre um voto até meio contrário. Vou continuar fazendo até que eu consiga perder. Então, o meu voto é em que pese o entendimento do Ministério Público junto a essa Corte, na minha opinião, pelo menos, não é o caso de ser feito ao governo do Estado o alerta consoante entendimento contido no Acórdão 705 de 2012, de que o artigo 43 não se aplica ao caso em exame, na medida em que os demais dispositivos constitucionais e legais permitem a cessão de professores e profissionais de educação especial, no caso específico, quando destinados a atender o ensino em entidades privadas sem fins lucrativos, voltados exclusivamente a promover a educação das pessoas portadoras de deficiência. Diante do exposto, acato a manifestação da Diretoria de Análise de Transferência e voto pela regularidade com ressalva em razão da falta de encaminhamento da planilha DAT-07, onde são relacionados as despesas efetuadas com material permanente. É o meu voto e passo a palavra ao procurador Dr. Gabriel. Eminente conselheiro, presidente, demais membros dessa corte, eu fico bastante tranquilo com essa decisão, porque antes de mudarem, todos eram unânimes, e Vossa Excelência já foi vencido desta posição de hoje, no seu relato proferido nos acordos 132, 137 e 134 de 2012 de sua relatoria. Esta Câmara também, em outros processos de relatoria do conselheiro Artagão, sempre a unanimidade pelo alerta. Então, o alerta já foi dado em dezenas de expedientes. Portanto, já me considero satisfeito com dezenas de alertas anteriores, antes que esta Corte mudasse a posição, a partir de um acórdão da segunda Câmara. E eu gostaria apenas de fazer uma pequena ressalva que eu colocaria ao final de todos esses expedientes.
porque são todos no mesmo sentido. Mas como surgiu a questão no decorrer deste voto, eu já vou fazer o pronunciamento, no sentido de que é muito claro o artigo 43 da Constituição Estadual, quando ele veda a cessão de servidores a entidades privadas, independente de fins lucrativos ou não. E existe uma razão muito clara de ser. Nós estamos hoje aqui, por exemplo, vou fazer um paralelismo, nós estamos aqui, Tribunal de Contas, a exigir dos municípios a instauração de controle interno. Então, nós recebi hoje pela manhã um prefeito dizendo que por 3 vezes o controlador interno desistiu do cargo. O último ficou 20 dias no cargo. Então, ele vem a essa corte e pede: corte, me ceda um servidor seu para fazer o meu controle interno. Eu vou dizer, claro, porque é função do Tribunal de Contas colaborar com o controle. Veja, quando o Estado do Paraná faz um concurso para professores, ele o faz de acordo com um determinado número de vagas, de acordo com uma lotação de uma escola A, B, C ou D. No momento em que eu retiro aquele professor da escola A para lecionar numa instituição privada, estou desassistindo a estrutura escolar, onde também tem alunos de natureza especial, porque é obrigatório pelas normas da educação, né? Então, eu tenho hoje, nas escolas estaduais, pessoas com deficiências motoras, deficiências auditivas, deficiências visuais, deficiências mentais. E essas pessoas acabam sendo desassistidas porque o Estado está transferindo os professores com a expertise necessária para as instituições privadas. Não há quadro dentro da Secretaria de Estado da Educação de professores suplementares para substituir ou prover as necessidades. Seria a mesma coisa que nós temos aqui um quadro de engenheiros para, quando for necessário, o município fiscalizar uma obra ou o Tribunal de Contas lhe ceder um engenheiro, né? Então, nós temos uma situação, é claro que a ajuda, o auxílio, entendo perfeitamente as razões que foram expostas no voto condutor proposto pelo auditor Ivens, que alterou a decisão dessa corte no sentido de não mais fazer o alerta, no sentido de que a própria Constituição diz que cabe ao Estado proporcionar ajuda técnica, sim, orientação, sim, mas não substituindo-os. E aí eu tenho um outro problema que está acontecendo em várias situações em que as APMs estão remunerando seus servidores, estão remunerando também esses professores, e já há situações, inclusive de denúncias em trâmite, já julgadas pelo Tribunal de Justiça, onde servidores estaduais também recebem a remuneração, estaduais ou municipais também recebem a remuneração pelas APAES, o que é uma situação irregular, pois se já houve a cessão, não teria por que haver uma segunda remuneração. Então, dentro dessa problemática, não quero de maneira alguma causar embaraço às APAES, elas prestam um excelente trabalho, eu mesmo, na condição de administrador local do projeto da acessibilidade, né? Nós defendemos e temos o maior interesse em propiciar da maneira mais completa possível a inclusão dos deficientes na sociedade. Então, eu reconheço a situação, mas de qualquer maneira é apenas um alerta. O alerta já foi dado. Há dezenas de acordos, tanto da primeira como da segunda Câmara, já expedindo o alerta. Houve a mudança de posição? Sim, houve. Reconheço, se entendeu por uma determinada razão. Acredito na minha convicção, de que não tem razão de ser. Porque repito, quando o Estado cria um quadro e faz um concurso público, é para um servidor dentro de uma determinada lotação, né? Então, no momento que eu retiro esse servidor da lotação, nós sabemos que existe o Instituto da Seção, a seção entre órgãos da mesma administração, a seção para assumir cargos comissionados em outros órgãos, né, de outras administrações. Isso faz parte da natureza própria da administração pública. Agora, o problema é que nós temos aí APAES nos 399 municípios, e não só uma, são várias APAES por município, de acordo com o porte do seu município, né? Então, a minha preocupação é não desvestir um santo para vestir outro. Nós temos que ter os professores especializados nas escolas. Na medida do possível, vamos
vamos ceder ou colaborar com a APAE, ou num turno na escola pública, num turno na APAE, mas é preciso ter uma solução definitiva. A minha preocupação é trazer um problema, porque foi sempre colocado isso de uma forma muito unânime, muito pacífica, de que não haveria problema. Primeiro, confronta um dispositivo claro da Constituição. Quando o dispositivo da Constituição, para ser combatido, é preciso costurar 10 outros dispositivos, então revogue-se o dispositivo constitucional. Né? Nós temos aqui o maior padrinho das APAES é o vice-governador, né, que é o secretário de Educação também. Né? Então, que encaminhe-se uma proposta de alteração da norma constitucional e nós estaremos todos muito felizes. O problema é que, enquanto órgão ministerial, e nós ainda tivemos aqui, outro dia, a posse do Procurador-Geral, que cumpriu um juramento de fazer com que a Constituição seja atendida, eu tenho que fazer com que ela seja atendida em sua plenitude, ainda que seja um dispositivo que não me agrade. Continua em discussão. Conselheiro Tiago. Senhor presidente, eu, da mesma forma que o doutor Gabriel, já tive a oportunidade de ler o voto que foi aprovado na segunda Câmara, o voto que foi apresentado pelo auditor Ivens, que gentilmente me encaminhou o voto a todos os auditores, quero crer a todos os conselheiros e procuradores também. E eu creio que não vou nem entrar no mérito nesse momento se o voto dele é o mais correto ou não. Embora seja desnecessária a emissão de alerta nesse processo, como já colocou o doutor Gabriel, já foram emitidos dezenas de alertas nesse sentido, o mais importante é o que vem depois. O que vem depois é que o tribunal, a princípio, eu já não diria com tanta certeza, a princípio o tribunal estaria encampando o voto que foi proferido na segunda Câmara, mas ele não discutiu isso no pleno, ele não discutiu, e o que vai acontecer é o que vem depois, ou seja, será que essas sessões vão continuar ocorrendo ou não? E quando elas vierem para a análise futura do tribunal, daqui a 1 ano, 2 anos, o que o tribunal vai dizer? Vai dizer que mudou essa posição? Eu entendo que esse assunto deve ser levado ao pleno para uma discussão mais minuciosa dos argumentos apresentados pelo auditor Ivens na sessão da segunda Câmara, também dos argumentos do Ministério Público, para que, afinal, isso seja discutido por todos os conselheiros, porque nós, da primeira Câmara, não tivemos a oportunidade de verificar esses argumentos e discuti-los em sessão. Então, minha proposta seria no sentido de que fosse suscitado uma uniformização de jurisprudência para que o tribunal, então, tirasse essa posição em definitivo sobre esse assunto. Senhor presidente, eu acato a sugestão do conselheiro substituto, Tiago, e vou levar o problema ao nosso procurador-geral para que suscite, então, uma uniformização de jurisprudência, posto que há decisões em ambos os sentidos das duas câmaras. Né? E aí o plenário poderá deliberar, porque, na verdade, a minha preocupação hoje não é com esta prestação de contas cujo recurso foi regularmente aplicado, mas com um dispositivo do convênio que permite o tangenciamento de uma norma constitucional. Né? E uma preocupação maior é que a educação fornecida pelo Estado em suas escolas públicas seja plena e atenda também as diretrizes do Ministério da Educação no sentido da inserção dessas pessoas no ambiente da escola pública. É evidente que há situações onde não é possível isso. Nós temos que ter consciência dessas situações. Mas a minha preocupação, como um todo, é também que quando esses professores fizeram um concurso, fizeram por uma lotação específica. E há, em tese, um certo desvio de função. Mas, realmente, a questão ela é de maior relevo na sequência até mesmo das políticas públicas do Estado, né, porque é uma discussão que deve envolver a Secretaria de Educação. Nós não podemos estar discutindo este tema
sem a participação essencial da Secretaria de Educação. Nós temos que ouvir a Secretaria de Educação sobre o tema também. Então, eu encaminharia uma sugestão ao Procurador-Geral que suscite o conflito de jurisprudência e a uniformização, e, na medida possível, insira a Secretaria de Educação para que o tema seja amplamente debatido, com os prós e contras, e que tenhamos uma solução melhor possível, né? Mas, enfim, em relação ao convênio em si, e em relação às despesas executadas com objeto desse convênio, nada obsta a sua aprovação, né? A minha preocupação é com uma cláusula do convênio que precisa ser melhor repensada. Em discussão, conselheiro Emas. Eu vou ser bem rápido, só para encaminhar meu voto. Nós que vivemos no interior o dia a dia, sabemos das dificuldades das escolas excepcionais que nós temos no interior. Se não tiver a colaboração do município ou do Estado, automaticamente todas as escolas fecharão. Então, eu acompanho Vossa Excelência e aprovo em totalidade o seu voto. Eu acho que é uma discussão muito ampla que tem que ser feita. Eu acho que não adianta nós discutirmos aqui sobre uma prestação de conta de uma APAE, quando o problema não está bem localizado aí. Certo? Na realidade, o Estado não tem estrutura e também está no limite de suas despesas com pessoal. Tanto é que já fizemos esse ano passado e esse ano já 3 alertas ao governo. Então precisa ter muito cuidado nessa análise. Eu sou favorável e continuo sendo favorável, não só a ajuda pelo Estado com o pessoal, com os municípios, não só para as APAES, mas também para os asilos, para as casas de caridades, enfim, são entidades que, sem fins lucrativos, que prestam um grande serviço social. Tem pessoas que se dedicam a sua vida, praticamente, a essas causas. E eu acho que nós temos que colaborar, temos que achar uma solução. Não é porque a Constituição não permite que eu vou ficar aqui discutindo esse assunto, porque eu vejo lá a criança que precisa de apoio, o idoso que precisa do apoio. Então, conselheiro Reis, pode com Vossa Excelência. A preocupação, né, conselheiro Emas, a gente que conhece um pouco o interior, casos que existem, a prática nos diz isso. Aí tem um município onde tem uma professora do Estado, de pessoas excepcionais, que atende uma criança numa escola estadual. E tem uma entidade privada que também tem uma criança. Aí como é que vai fazer? Vai contratar uma professora para o Estado e uma outra professora para o Porque é isso que a Constituição diz. E será que isso é justo? Será que tem dinheiro para isso? Eu não vou discutir muito, porque eu sou meio revoltado contra isso, então não vou discutir muito com o doutor Gabriel sobre isso, nem com o doutor Tiago, mas a realidade que nós temos que verificar é um pouco diferente do que está naquela Constituição que é feita lá em Brasília, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para não sei mais o quê. Porque lá aqui onde é que é? Terra Rica. Né? Seguramente, essa professora, que é professora do Estado, e se ela quiser, ela pode atender o município. Acho que pode atender também essa entidade, a Associação de Pais, Amigos Excepcionais de Terra Rica. Mas tudo bem, está suficiente discutido. O doutor Gabriel tem uma posição firmada, o doutor Tiago também. A minha posição eu vou continuar mantendo do mesmo jeito e vou colocar em votação. Tem a minha proposta, não sei se o doutor Tiago tem outra proposta contrária, ele pode apresentar. Não, senhor presidente, apenas para registrar, eu acompanho Vossa Excelência quanto ao mérito das contas, mas ainda ficaria pela emissão do alerta, apenas porque penso que a sessão está desconforme com a Constituição do Estado do Paraná, e também faria a proposta de que seja suscitada a uniformização. Não, o fato de ser suscitada a uniformização, acho que não tem problema nenhum, acho que pode ser encaminhado. O doutor Gabriel disse que já vai encaminhar, então não precisa nem eu encaminhar. Então, já que ele vai encaminhar, eu também não vou matar aí, depois vocês resolvem o que vocês acharem que tem que resolver. Eu continuo, então. Então está aprovada a proposta de regularidade
Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Terra Rica. Irregularidade com ressalva em face do não encaminhamento de uma planilha solicitada pela DAT. O 135.006 do milhões do município de Rosário do Ivaí, que é interessado, Orlando Alves de Almeida. Também é um convênio com a Secretaria de Educação, 44.891 centavos, Programa Estadual de Transporte Escolar. É o motivo. A Diretoria da Área de Transferências e o Ministério Público concluem pela regularidade das contas com ressalva, em razão da ausência de aplicação financeira, sanada pelo recolhimento dos rendimentos ao Tesouro do Estado e reprogramação do saldo para o exercício seguinte no valor de R$ 863,00 na listagem de dependências daquela unidade. E nosso voto tendo em vista as manifestações do Ministério Público e da DAT, nosso voto é no sentido de julgar regular a prestação de contas com inscrição do saldo na listagem dependente da DAT. A não aplicação da multa é em função de ter havido o recolhimento anterior. Está em discussão, em votação, aprovado. Eu tenho 2 protocolados similares de aposentadoria, o 449.775 de 2010, que é interessado Antônio de Assunção Kretz, e o seguinte, o 527.601 de 2010, que é interessado Valdivo Pereira de Souza. Em ambos, os pareceres são uniformes, e a diretoria jurídica opina pela legalidade, o Ministério Público considera passível o registro, e opina também pela regularidade, mas o parquê aponta que o percentual de contribuição descontado do servidor desde 2004 está em desconformidade com o preceito constitucional previsto no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal, entendendo necessária a adoção de providências por esta Corte com a instauração de tomada de conta extraordinária para apuração de responsabilidade e da extensão dos danos patrimoniais causados ao Fundo Financeiro e ao Fundo de Previdência, ambos administrados pelo Paraná Previdência, sob supervisão da Secretaria da SEAP. O nosso voto, em ambos, é de que, quanto a suscitada nos autos pelo ilustre procurador do Ministério Público dessa Corte, entendo que se deva dar ciência de seu teor à inspetoria responsável pela fiscalização do órgão previdenciário estadual, para adoção das providências cabíveis. E, quanto ao voto, acompanho a manifestação da diretoria jurídica e voto pelo registro do ato que aposentou o servidor e determinando o encaminhamento do processo à inspetoria responsável pela fiscalização do órgão previdenciário, para a ciência do teor da manifestação contida no parecer ministerial e a adoção das providências que julgar necessárias no âmbito de sua competência. Em ambos os casos, o voto é da mesma maneira. Estão em discussão. Doutor Gabriel. Apenas um detalhe. Em relação a essa questão do alerta ao Estado, já foi pelo então Procurador-Geral Dr. Laércio Chiasorin expedindo uma notificação recomendatória ao Governo do Estado. Em expedientes de mesma natureza, em que se votou no mesmo sentido de tão somente encaminhar o expediente à inspetoria responsável pela Paraná Previdência, eu apresentei recurso de revista, são decisões da segunda Câmara, para que nós tenhamos uma ampla rediscussão do tema. E apenas vou justificar porque, no momento que estou examinando a legalidade de um ato de aposentadoria, eu não posso desconsiderar a incidência de todas as normas constitucionais que repercutem no feito. Já resolvi no meu próprio voto, e eu também voto no meu próprio parecer, e o voto do eminente relator bem ressalva, a aprovação do registro da aposentadoria, né, no sentido de não prejudicar o servidor. Né? Mas por que eu passei a fazer este alerta? Porque sistematicamente esse tema não é abordado, né, é passado ao largo. De nada adianta a inspetoria que acompanha o Paraná Previdência fazer, porque não cabe a Paraná Previdência tomar a providência. A providência é exclusiva do senhor governador do Estado. O excelentíssimo senhor governador do Estado,
Orlando Pessutti encaminhou um projeto de lei à Assembleia em 2010, em novembro de 2010. O projeto de lei foi retirado na atual gestão em 2011 e até hoje não foi devolvido à Assembleia. Então, a providência essencial de fazer com que as alíquotas previdenciárias estejam adequadas a que determina a Constituição é uma providência do senhor governador do Estado. De sorte que nada adianta a inspetoria que acompanha a Paraná Previdência fazer alguma admoestação ao Paraná Previdência. Contudo, é fato que os gestores do Paraná Previdência, na medida em que não noticiaram, que não estão resolvendo o problema, estão agindo em desacordo com o próprio fundo que eles administram, na medida em que eles estão aceitando que o fundo recolha menos do que deve, né? Então, a questão realmente é complexa. Tendo em vista a notificação recomendatória encaminhada no final do mês de março ao governo do Estado, vamos aguardar alguma tomada de posição. Isso me parece que foi submetido já ao controle interno do próprio governo. O Dr. Mauro Munhoz está acompanhando essa situação. Mas o alerta que estou fazendo nós estamos há 8 anos sem resolver essa situação e nenhuma medida tem sido adotada. Se dentro dessas soluções administrativas que foram vislumbradas pelo então Procurador-Geral, Dr. Laércio, não tivermos êxito, a sequência será inevitável uma tomada de contas de forma autônoma, né? O importante é que as autoridades aqui citadas participem e venham discutir essa relação. Como já há interposição de 3 recursos de revista, eu acho já que há um número suficiente de expedientes para que a gente possa ter a rediscussão desse tema no ambiente do Pleno. Então, apenas essa colocação que eu gostaria de fazer e a razão, né, desse esclarecimento, porque eu tenho sustentado a necessidade de nós aferirmos a adequação da alíquota, porque o valor que deixa de ser arrecadado, deixa de ser descontado do servidor, e eu estou sendo beneficiado, não tenho nenhum pudor de colocar isso. Eu estou sendo beneficiado por uma alíquota descontada menor, mas não me cabe fazer com que se desconte uma alíquota maior enquanto não houver uma lei, né? Então, isso tem que ser enfrentado tanto pelo Tribunal como pelo Estado do Paraná. E por quê? Porque lá no futuro, se não houver recursos suficientes para pagar a aposentadoria, quem vai suportar isso é toda a sociedade. É todo o Estado, toda a sociedade paranaense que terá que suportar a falta de arrecadação suficiente que deveria ter sido descontado dos salários dos servidores. Em discussão, senhor Tiago. Senhor presidente, essa é a primeira vez que eu participo de uma discussão a respeito de um parecer desses do Dr. Gabriel, e, na verdade, até entendo ao contrário do Dr. Gabriel, eu fico temeroso de que não seja a sociedade que dê conta dessa diferença, mas sim os servidores, nós, no futuro, né? Então, eu acho que é da maior relevância, porque se nesse momento nós estamos sendo beneficiados por um desconto menor, no futuro pode ser que tenhamos também benefícios menores do que seria o correto. Então, eu, apenas também para marcar a posição, entendo que o Dr. Gabriel já falou que isso foi encaminhado pelo Ministério Público para apreciação do governador, mas aqui vou registrar, então, minha concordância no sentido de que o tribunal pressione o governo do Estado a tomar a posição, e essa posição, na verdade, a meu ver, não cabe muita discussão nela. Cabem providências, porque se a Constituição Federal determina que a alíquota seja de 11% no mínimo, é isso que tem que ser implantado, e aí não caberia muita discussão, porque é a Constituição Federal, nós devemos obedecê-la. Então, eu me manifesto aqui pela legalidade e registro do ato e também acompanhando o Ministério Público. Senhor presidente, A palavra está com Vossa Excelência. apenas a título de colaboração, talvez seja mais interessante encaminhar seu expediente à Inspetoria de Controle Externo responsável pela Paraná Previdência, encaminhar-se o expediente diretamente ao conselheiro relator responsável pelas contas do exercício deste ano,
para que esse tópico seja devidamente abordado. Me parece que é Vossa Excelência, não sei se já tem o tópico. Por sinal, senhor procurador, discutimos esse assunto hoje. E, no análise das contas do governo do Estado, vai ser colocado com determinação. A proposta de voto minha vai ser no sentido de determinar o governo que se cobre as taxas, o índice estabelecido pela Constituição Federal. Senhor presidente, acho que o esclarecimento já é bastante adequado, uma vez que já é uma preocupação no exame das contas, não haveria porque, no caso, a recomendação é a remessa à inspetoria. Já fazer a ressalva no sentido que será um tópico específico das contas deste ano. Continua em discussão. Então, em votação, os 2 protocolados, que são semelhantes, aprovados. E eu espero que Vossa Excelência, o conselheiro Hermas, consiga com as suas determinações, porque eu fiz durante 8 anos determinações para que isso fosse cumprido e não foi cumprido. Então, eu espero que Vossa Excelência tenha mais êxito nas suas determinações, porque nós ficamos um tempo bastante grande fazendo determinação e não fomos muito bem sucedidos. Eu tenho a admissão de pessoal, protocolado 647-514 de 2008 do município de Céu Azul, que é interessado o seu Rogério Fellini Paschetti. Só é a admissão de pessoal através de um concurso público realizado naquele município para diversos cargos, em que a diretoria jurídica informa que existem 2 pessoas, 2 médicos, na verdade, que não podem ser nomeados porque têm mais de 70 anos. O Ministério Público igualmente concorda com essas informações e pede para excluir esses 2 médicos com idade superior a 70 anos que não podem ser admitidos no serviço público por causa da idade avançada. Eu já não vou poder mais ser candidato a nada também. Estou na idade avançada também. Existe uma ressalva do Ministério Público sobre a aferição do cargo do auditor de controle interno aos preceitos e orientações já fixados para essa Corte. O nosso voto, então, acompanhando a instituição do processo, pelo registro dos atos de admissão decorrentes do concurso público disciplinado pelo edital número 11 de 2008, para diversos cargos, e pela negativa de registro das admissões dos servidores Arnildo Cezinando Brum e Carlos Alberto de Paula Fialho, tendo em vista possuírem mais de 70 anos, com os alertas mencionados pelo Ministério Público junto a essa Corte. Está em discussão, em votação. Ninguém desaprova isso aqui. Processo 393.958/2009, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, interessado Vitor Hugo Zanetti. É a admissão de pessoal referente à prorrogação do contrato de trabalho do professor Emerson Rigoni, aprovado no teste seletivo, disciplinado pelo edital número 8 de 2008. A Diretoria de Contas Estaduais atestou o julgamento pela legalidade do registro do processo originário da admissão do professor, em tela através de decisão monocrática. A diretoria jurídica, após analisar as justificativas apresentadas, entendeu satisfeita a diligência e a regular prorrogação contratual do professor Emerson Rigoni pela Unioeste. O Ministério Público, por sua vez, observou que nos casos de admissão de docentes, estas devem ser realizadas mediante concurso público, manifestando-se pela negativa de prorrogação do contrato de trabalho. O nosso voto é de que, ao compulsar os autos, verifica-se que a Universidade Estadual Centro-Oeste do Paraná efetuou a prorrogação do contrato para suprir necessidade temporária, em atendimento ao princípio da continuidade do serviço público. Constata-se que a instituição de ensino instruiu ou feito com justificativa para a prorrogação do contrato temporário, demonstrando ainda que a realização de concurso público para o preenchimento da referida vaga, entre outras, necessárias ao atendimento dos serviços acadêmicos, vez que a instituição de ensino superior não pode deixar seus alunos sem professor em sala de aula. Quer dizer, ela fez o concurso público depois. Diante do em cima exposto, eu acolho o parecer exarado pelo diretorio jurídico e voto pela legalidade do ato de prorrogação do contrato de trabalho, objeto desses autos, determinando o devido registro. Está em discussão. Setor Tiago. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência, só gostaria de registrar meu entendimento de que não há previsão legal para apreciação de prorrogação de contrato.
como eu acho que tem problema legal, Vossa Excelência tem 2 votos, Vossa Excelência pode desempatar. Então, por 2 votos a 1, está aprovado o voto pela legalidade do ato de prorrogação do contrato de trabalho. Senhor presidente, apenas A palavra está com Vossa Excelência. um detalhe em relação a essa questão. Vejo que essa Corte tem exigido a análise da prorrogação dos contratos de trabalho, então somente do Executivo ou das instituições estaduais. Se há fundamento legal para isso, deveria se exigir de todos os municípios do Estado do Paraná da mesma forma e orientar a diretoria jurídica que adote as providências necessárias para tanto. É uma questão meramente de uniformização de procedimentos, porque nós temos analisado as prorrogações das admissões de professores em instituições de ensino superior. E nós estamos constantemente analisando testes seletivos de admissões municipais temporárias. E nestas nós não exigimos a aferição da regularidade da prorrogação. É salutar, sem dúvida é. A minha questão é apenas a preocupação de haver um procedimento uniforme desta Corte. É igual para todo mundo, é igual para o Estado e municípios. Apenas essa ressalva, talvez nós pudéssemos até encaminhar ao presidente dessa Corte a sugestão de emissão de uma instrução normativa ou de um ato regulamentando essa situação. Eu farei, como volto a frisar, não vou, isso é uma coisa que vocês vão cuidar depois para frente. Tudo que tiver que fazer trabalho para vocês, pode apresentar que eu vou aprovar. Tá? A palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, apenas para esclarecer o meu voto. Eu voto pela legalidade de registro com Vossa Excelência, apenas ressalvo a posição de que esse tipo de processo não deveria ser trazido ao tribunal. Não, Vossa Excelência tinha falado antes que não era legal, era diferente. Não, eu relatei um processo similar a esse e coloquei que, pela legalidade de registro, tendo em vista que o pré-julgado número 8 do tribunal determinou que o entendimento de que esse tipo de processo seja trazido à análise do colegiado. Mas apenas ressalvo minha posição pessoal de que não há previsão legal para apreciação dessas prorrogações. Continua tendo no mérito, acompanho Vossa Excelência. No mérito, acompanho Vossa Excelência, mas entendo que esse processo não deveria ser objeto de apreciação do tribunal. Então, o que vale é o voto que nós apresentamos, que é pela legalidade do ato de prorrogação. Vossa Excelência, como o exame apontou, então por 2 votos a 1, prevalece o voto do relator. Por acaso sou eu. Eu tenho uma prestação de contas anual, 159.631 milhões, do Fundo Municipal de Trânsito de Guarapuava, que é interessado Fernando Alberto Santos e Flávio Carlos Veras Júnior. É um exercício de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público aprovam a prestação de contas e nosso voto acompanha a instrução do processo, então, pela regularidade das contas. Senhor presidente. Está em discussão. A palavra está com Vossa Excelência. Na verdade, não é para discutir, eu acho que o processo já está aprovado. Mas apenas ressalvar que as manifestações do Ministério Público nesses autos e nos subsequentes, que também versam sobre fundos previdenciários, estão sendo proferidas à luz das instruções contidas nos autos proferidos pela DCM. Quero ressaltar isso, tão somente porque é impossível aferir no exame dessas prestações de contas a regularidade da gestão previdenciária nos termos daquilo que determina a portaria 916/2003, que estabelece o plano de contas. Há notícia da DCM que esse plano de contas de 2003 passará a ser exigido em 2013, portanto com um lapso temporal de 10 anos. E também nós não temos nenhuma informação a respeito da correção das aplicações dos valores previdenciários de acordo com a resolução 3790/2009 do Banco Central. Portanto, se amanhã ou depois esse dinheiro da Previdência desaparecer, podem dizer, mas o Tribunal de Contas não examinou. Nós não examinamos, não foi objeto de deliberação, porque não está sendo objeto
de análise das instruções, as normas pertinentes à portaria 916, que estabelece o plano de contas, e tampouco está sendo avaliado a aplicação dos recursos previdenciários, a gestão dos recursos previdenciários, conforme determina a resolução. Então, essa posição do Ministério Público pela aprovação das contas é à luz dos fatos trazidos pela DCM em sua análise, que trabalha com o escopo que lhe foi determinado, mas que nesse escopo é absolutamente impossível nós avaliarmos a idoneidade, a rigidez das aplicações financeiras, da estrutura. Nós não podemos sequer saber quantos benefícios previdenciários foram pagos naquele exercício, qual é o valor do saldo, né, e onde está aplicado. Nós tão somente sabemos por quais contas os dinheiros transitaram, não em que fundos estão aplicados. O que na verdade, a minha preocupação, estou trazendo isso, porque nós estamos aprovando contas de fundos com graves problemas. Problemas que estão sendo noticiados na imprensa, problemas que estão sendo avaliados pelo próprio Ministério da Previdência, que nos tem comunicado em expedientes que são encaminhados à Corregedoria, né? Nós temos problemas nos fundos previdenciários municipais que não estão sendo analisados e que nós não conseguimos detectar pela forma como está sendo tratada a prestação de contas. Essa é uma preocupação que eu tenho buscado trazer isso em todos os expedientes que eu tenho atuado, né? Vejo aqui que os colegas manifestaram-se à luz das instruções da DCM, e apenas isso que eu estou ressalvando. Nós podemos ter problemas e é preciso que a gente repense a análise dos feitos previdenciários, não os analisando como se fosse uma empresa pública, uma autarquia ou um município, mas à luz da própria legislação típica dos regimes previdenciários e do seu plano de contas. Bom, esse protocolado que o conselheiro Gabriel relatou, em todos eles existe de fato o parecer do Ministério Público diz que ele compartilha do entendimento do órgão técnico e manifesta-se pela aprovação das contas sob comendo. Em todos eles diz isso. Nesse de Guarapuava diz isso, nos dois seguintes, o 166-912, 2011, no Instituto de Previdência e Assistência de Jaguaraíva, que é interessado Oswaldo Alves Medeiros, conta de 2010 também. E o 168-605 do milhão da Câmara Municipal de Tibagi, que é interessado Clair da Silva e Luiz Carlos Tacos Ribeiro, também tem pareceres da Diretoria de Contas Municipais, que diz que as contas podem ser consideradas regulares, e o Ministério Público compartilha do entendimento do órgão técnico e manifesta-se pela aprovação das contas sob comendo, em ambos os casos. E o meu voto é acompanhando a instrução do processo, o parecer do Ministério Público e da Diretoria de Contas Municipais, de voto pela regularidade das contas, em ambos os protocolados. Então, em discussão, em votação, aprovados. Eu tenho protocolado ainda 188-649 de 2011, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Tibagi, que é interessado o Sr. Giovanir Antônio Lopes. Exercício de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais entende que as contas não apresentam restrições, sendo possível o julgamento no sentido de irregularidade. Contudo, tendo verificado a existência de discrepância entre os valores do compensado do balanço patrimonial em comparação com as informações do SINAM, recomendou a adoção de providências no sentido da regularização desses valores. Eles devem bater. Só isso. O Ministério Público compartilha do mesmo entendimento e propugna pela aprovação das contas com a recomendação sugerida pela Diretoria de Contas Municipais. E o nosso voto é acompanhando as instruções uniformes pela regularidade das contas com a recomendação consignada na instrução. Está em discussão. Em votação, aprovado. E, finalmente, o 202.196 do milhão da Câmara Municipal de Esperança Nova, e é interessado Getúlio Cardoso dos Santos e Salvador Diego de Oliveira. Exercício de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais entende que as contas encontram-se adequadamente formalizadas
e após proceder à análise do contraditório, quanto ao excesso de gastos na ordem de 0,72%, verifica que retornou ao Executivo o excesso apontado no primeiro exame através dos recursos do seu fundo de obras. A defesa é corroborada pelo comprovante de depósito apresentado, bem como pelos dados transmitidos através do SIM-AM de 2011. Portanto, considerando que o excesso verificado foi ressarcido, entende que a irregularidade pode ser convertida em ressalva. O Ministério Público compartilha desse entendimento e manifesta-se pela aprovação das contas com ressalva. E o nosso voto, então, acompanhando a instrução do processo, é pela regularidade das contas com a ressalva em razão da extrapolação das despesas daquela Casa de Leis. Está em discussão, em votação, aprovado. Eu fiz dois juntos. São dois similares, são dois exatamente, os votos são exatamente os mesmos, tanto da Câmara de Tibagi, o 186.649, e o anterior, que era... Não, tinha a Câmara antes, aí tinha... A Câmara eu tinha falado também, que era a Câmara Municipal de Tibagi, que era tal da Clair da Silva Luiz Carlos Táxi Ribeiro, que é exercício 2010, e as contas eram regulares, tanto pelo Ministério Público como pela Diretoria de Contas Municipais. E eu acompanhei, Vossa Excelência. Está livre a palavra. Convoco a próxima sessão para o dia 17 de abril de 2012, que é uma terça-feira, que será a 13ª sessão ordinária dessa primeira Câmara, às 14 horas, no horário regimental. Levante-se a sessão.